Fala, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra vinda do céu. E hoje nós estamos aqui nesse novo espaço que Papai do Céu nos presenteou e a gente está muito feliz. É um dia muito especial para mim, porque Deus tem feito grandes coisas. Olha só, eu quero falar um pouco com você sobre algo que tem queimado no meu coração, que se chama cultura do pensamento missionário. É exatamente a ideia de me tornar uma resposta a algo que os céus estão bradando, a algo que os céus estão falando, a uma solicitação do céu ou uma dor do coração de Deus. Aí você pode me perguntar, Edson, mas Deus tem dor? Sim, Deus tem dor. Não dor física, mas Deus tem dores. Quando algo não acontece conforme o seu querer, Deus tem dores. O apóstolo Paulo fala assim, para vocês que eu novamente sofro dores de parto. E ele está dizendo exatamente de situações em que o coração dele dói, ou que o coração dele é magoado exatamente por ver as pessoas não cumprirem o propósito, ou não chegarem àquilo que Deus, a plenitude daquilo que Deus tem chamado. Sobre isso nós vamos falar aqui e rapidamente eu quero ler com você aí no livro de Isaías, no capítulo 6, a experiência da visão e do chamado de Isaías é uma experiência que tem muito a acrescentar para nós quanto a nos tornarmos uma resposta aos céus, nos tornarmos uma resposta a uma dor de Deus. Então, vamos lá? Isaías 6, versículo 1 diz o seguinte: No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, em torno dele posicionavam-se serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, está plena da sua glória, da glória do Senhor. Ao som de muitas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei: ai de mim, pois não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo a brasa viva, e que havia tirado do altar com uma tenaz. Quando ele tocou a minha boca, declarou: Vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Está sendo perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: Quem hei de enviar e quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos. Tenho pensado muito sobre esse assunto, que é como eu posso me tornar uma resposta a uma pergunta dos céus. Eu denomino esse tema chamado de cultura do pensamento missionário, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser um missionário não é ser alguém chamado para sair da sua terra. E às vezes a ideia que nós temos de missionário é aquela pessoa que sai, deixa o seu país, deixa a sua cidade e vai viver numa cidade muito distante, vai viver numa cultura muito distante. A gente vinculou na nossa mente a ideia de pensamento missionário, a ideia de missionário, com pessoas que deixam todas as coisas que estão fazendo e vão para alguma cultura diferente para ser um missionário. Porém, quando nós estamos falando sobre cultura do pensamento missionário, eu preciso entender que todo cristão carrega no seu DNA um DNA missionário. Se eu sou um cristão, necessariamente eu sou um missionário. Olha só, ser um missionário não é deixar todas as coisas e ir para uma cultura diferente, mas ser um missionário é me tornar uma resposta a uma solicitação do céu, me tornar uma resposta a uma dor de Deus aqui na terra. Bom, vamos lá, o que é essa parada que você está falando sobre me tornar uma resposta a uma dor de Deus? Como é que é isso? Vamos lá. Bom, primeiro, quando é que nós vemos situações como essa acontecer? Deus se entristecer com a terra, desde quando, lá em Gênesis, quando o homem peca, então nasce uma dor no coração de Deus. E essa dor,
é uma dor muito intensa. Tanto é que depois de várias situações que acontecem, Deus manda Jesus para que Jesus se tornasse a resposta. Jesus foi a primeira pessoa que se tornou exatamente essa resposta, dizendo, não, eu vou lá resolver esse problema. Ok, mas a gente vai focar hoje um pouquinho sobre o que acontece com Isaías. E eu quero rapidamente trazer para você uma reflexão sobre o que acontece com Isaías e quando Isaías é chamado e como que Isaías se torna essa resposta a uma dor que os céus tinham naquele momento. Bom, a primeira coisa no texto nos fala que no ano que morreu o rei Uzias, né? Então ele começa dizendo aqui, Isaías vivia num contexto de um reino, onde alguns estudiosos acreditam que ele era um nobre, outros acreditam que ele era primo do rei Uzias. Não é fechado esse entendimento, mas a verdade é que Isaías era um protegido do palácio. E Isaías já era um profeta, Isaías já profetizava, os primeiros capítulos, 1, 2, 3, 4 e 5, fala de Isaías profetizando. Porém, o que a gente entende é que em algum momento, dado momento, aqui no capítulo 6, ao momento que morre o rei Uzias, algo muda no coração de Isaías, algo muda no entendimento de Isaías. Talvez aquilo que o protegia, aquela convicção de que ele tinha que poderia profetizar tranquilamente, ou falar o que quisesse, ou falar quando quisesse. E isso implica exatamente em não entender, talvez 100% a responsabilidade daquilo que Deus estava chamando ele para ser. Então, talvez Isaías tivesse escorado, talvez Isaías tivesse ancorado ou até escondido atrás da proteção do reinado de Uzias. Mas a Bíblia fala que Isaías, então, no ano que morre o rei Uzias, Isaías vê o Senhor. Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre a cultura do pensamento missionário é que, para mim me tornar um missionário, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver o Senhor. Porque ninguém é imbuído, ninguém é enviado em uma missão por si próprio. No reino de Deus, ninguém é auto-enviado. Todo mundo é chamado. E o chamamento, ele começa com um encontro pessoal com Deus. Então, Isaías, o papel de Isaías nesse primeiro momento foi se colocar à disposição, ir para o templo. Então, quando ele vai para o templo, ele percebe, então, algo diferente, talvez das outras vezes que ele já tivesse entrado naquele templo. Bom, vamos rapidamente para a visão. Então, quando ele entra no templo, ele diz, eu vi o Eterno sentado em um alto e exaltado, em um trono alto e exaltado. Bom, a primeira coisa que acontece na vida de Isaías é ele ver o Senhor. Então, ver Deus é o que abre o nosso entendimento para que a gente saiba que existem questões dos céus que precisam ser resolvidas na terra e que Deus está me chamando. E eu, como um cristão com um DNA missionário, eu sou responsável por dizer, eis-me aqui. Bom, ok, vamos lá. Então Isaías entra, de repente, lá no templo, quando ele entra, ele contempla, aí tem a visão, ele começa a ver querubins, vê anjo, vê um trono exaltado, como se estivesse acontecendo um culto ali no céu, e Isaías é chamado, Isaías consegue entrar naquele ambiente, daquele culto. E no meio daquele culto, então tem vários elementos acontecendo, tem adoração, tem um trono, tem anjos se dobrando diante de Deus. E Isaías está ali olhando aquela situação. Quando ele vê aquele culto celeste acontecendo, a Bíblia fala que Isaías cai e ele dá um grito ali naquele lugar. Ele diz, ai de mim, porque os meus olhos viram o Senhor. E aí ele percebe que ele era um pecador e que ele precisava de arrependimento, ele precisava de restauração. Então, naquele momento ali, de repente, eu fico imaginando, Isaías não... entendo o que eu quero dizer, pelo amor de Deus. É como se Isaías tivesse entrado naquele lugar. O que estava acontecendo não tinha a ver com Isaías. O culto celeste, ou a visão, não tinha a ver com Isaías. É como se ele tivesse de penetra naquele lugar. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Mas Isaías, então, entra naquele ambiente, o ambiente é um ambiente de glória, um ambiente de céu, e ele contempla. Ao contemplar, então, ele dá um grito, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Deus envia um anjo, esse anjo vai lá, toca os lábios de Isaías. Quando ele toca os lábios de Isaías, Isaías está sendo salvo. Ele diz que ai de mim, porque não tem salvação. Então, a salvação de Isaías acontece naquele lugar. E aí o anjo toca e fala assim, olha, foi perdoado o seu pecado e foi perdoada a sua iniquidade. Então, Isaías continua naquele ambiente. Agora, no meio daquele ambiente,
algumas coisas acontecem. Porque quando ele está ali contemplando aquela glória, contemplando tudo aquilo, a partir do momento em que os lábios de Isaías é tocado, então ele consegue ouvir algo, ele consegue ouvir uma voz e ele ouve os céus compartilhar de uma dor. Qual era a dor que Deus estava expressando ali naquele momento? E é muito interessante porque em nenhum momento a pergunta que os céus estavam fazendo estava destinada a Isaías. Olha só, vamos lá. O versículo 5 ele diz: ai de mim, porque não tem salvação. E aí o anjo vem e toca nos lábios dele. E aí o versículo 7, o 8 diz o seguinte: em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava, ou que chamava: quem hei de enviar? Presta atenção. Os céus estavam fazendo uma pergunta: quem nós iremos enviar? Não perguntaram para Isaías: ô Isaías, cara, nós estamos precisando de alguém aí. E aí, você topa? Não era, a pergunta não era para Isaías. Os céus estavam fazendo uma pergunta. Isaías vê, escuta aquela voz, e quando ele escuta aquela voz, Isaías percebe que ele poderia se tornar a resposta a essa dor de Deus. Os céus perguntaram então: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus estava buscando alguém que fosse representá-los, alguém que fosse levar uma mensagem. Havia uma mensagem, e a visão de Isaías, ela abria a mente de Isaías para entender qual era a mensagem. Um ponto importante sobre se tornar uma resposta à dor de Deus é que eu não só tenho que ouvir a mensagem, eu tenho que me tornar a mensagem. Deus está me chamando para me tornar a resposta. Então eu serei essa resposta a partir do momento que eu escuto essa voz. Então a voz dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías está naquele lugar, Isaías percebe que ele poderia se tornar essa resposta. Ele diz: eu sou esse cara, tá aí, vou pegar esse filho para mim. Vou assumir essa responsabilidade para mim. A cultura do pensamento missionário está ligada a eu entender que Deus está me pedindo para assumir responsabilidades. Existem dores de Deus aqui na terra e eu preciso ser a resposta a essas dores. Agora, como é que eu vou saber qual a dor que eu preciso responder? Qual a pergunta eu preciso responder? Lembrando o que aconteceu com Isaías. Primeira coisa, entrar no ambiente celeste, entrar no ambiente da glória de Deus. Como é que eu faço isso? Buscando a Deus. Então, a única forma que eu tenho de entender e descobrir qual é a dor que Deus tem, que eu posso ser essa resposta, é entrando nesse ambiente e ouvindo o que os céus estão dizendo. Então, Isaías entra, quando ele entra, acontece algo. Porque ao entrar na presença de Deus, Isaías se arrepende dos seus pecados, Isaías se arrepende dos seus erros. Então, quando nós entramos no ambiente da presença de Deus, automaticamente, ao contemplarmos a glória de Deus, nós percebemos o quão pequeno nós somos. E o nosso passo precisa ser arrependimento. Porque eu só posso me tornar a resposta à dor de Deus a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, da forma que eu tenho vivido. Então Isaías se arrepende. Ao se arrepender e ser tocado pela presença de Deus, Isaías então está pronto para se tornar essa resposta. Os céus perguntam, Isaías responde: Deus, eu. E aí Isaías diz, então o versículo diz, o 8 final diz: ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías responde falando: Deus, eu sou esse cara, pode contar comigo. Deixa eu te falar uma coisa, os céus estão fazendo perguntas hoje. E nós precisamos ouvir essas perguntas e dizer: eu sou esse cara. Pode contar comigo. Essa é a resposta que os céus estão esperando de nós. E nós precisamos entender que, como missionários aqui na terra, nosso maior objetivo é nos tornar a resposta a uma dor de Deus. E aí? O que você tem ouvido de Deus? O que Deus tem falado com você? Qual a pergunta os céus têm feito para você? Eu quero te incentivar nessa tarde, eu quero te incentivar hoje a buscar a presença de Deus
para que uma pergunta seja feita e você possa se tornar a resposta dessa pergunta. Para que seja revelada a você qual a dor de Deus, você se torne a resposta a essa dor de Deus. Amém? Hoje é o que eu quero compartilhar com você. Olha só, dobre seu joelho onde você estiver agora. Se você puder, feche seus olhos e diz: Deus, qual é a dor que eu posso responder? E qual a responsabilidade eu posso assumir para me tornar a essa resposta? A cultura do pensamento missionário está ligada exatamente ao assumir essa responsabilidade e falar assim: sou eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe e até a próxima. Um grande abraço.